E vamos começar então a nossa palestra, que é Aonde está o teu tesouro, né? Porque essa é uma passagem de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19, que ele fala que aonde está o teu tesouro, aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, esse é o tema, a reflexão que a gente vai ter hoje. Onde é que a gente está colocando o nosso coração, né? Será que é realmente no nosso tesouro? Qual é o valor que a gente está dando para tudo isso? Será que a gente está colocando o nosso coração no lugar certo? Então é ao redor disso que a gente vai discutir hoje. E passando primeiro a refletir o que é um tesouro, né? O tesouro remete à riqueza, mas principalmente a valor, aquilo que a gente atribui a algo e que é muito valoroso, né? Muitas vezes a gente associa também tesouro a algo que a gente acha, que a gente encontra, né? Mas se pararmos para pensar do ponto de vista das múltiplas encarnações, o nosso tesouro, na verdade, é aquilo que nós herdamos de nós mesmos, né? É aquilo que a gente vai amealhando os reais tesouros, que é o que a gente vai falar mais adiante, e é o que a gente vai herdar de nós mesmos nas vidas que virão e aquilo que a gente herdou das nossas vidas passadas, né, nessas múltiplas existências. Então, o tesouro a gente vai relacionar com valor, aquilo que a gente tem muita estima. E o coração seria a sede dos nossos sentimentos, né, onde ficam as nossas angústias e as nossas alegrias. Então, aonde está o teu tesouro, aquilo que você coloca valor, é onde está o teu coração, é onde a gente coloca o sentimento. E aí vem a primeira reflexão. Em que nós estamos colocando valor e como isso faz com que nós nos sintamos, né? Será que para onde eu estou direcionando as minhas energias, que está sendo o meu tesouro que eu estou buscando amealhar, é um tesouro perene que vai perdurar e que eu posso levar para além dessa encarnação? Ou será que é um tesouro efêmero, né? E como que a busca por esse tesouro faz com que eu me sinta também? Será que eu me sinto angustiada de ter que viver só para buscar dinheiro, só para buscar poder? Ou será que eu estou tranquilo aqui buscando os tesouros reais, que é a paz de consciência, a fraternidade, o amor, né? Então, nós gravitaremos em torno daquilo que nós escolhemos como tesouro. Então, daí a importância da gente identificar aonde nós estamos, para onde estamos direcionando essas energias, né? Porque é aí que vai estar o nosso coração, vão estar os nossos sentimentos. Então, se estivermos entusiasmados, buscando direcionar o melhor de nós para aquilo que nós podemos buscar de melhor também, então nós nos sentiremos bem, nos sentiremos tranquilos e teremos uma vida tranquila, porque vai gravitar em torno de coisas boas. Mas se buscamos coisas efêmeras e que nos trazem angústia, essa busca incessante pelo poder, essa busca incessante pelo dinheiro já nos traz um desgaste só de pensar, né? Se a gente direcionar todas as nossas energias para isso, a nossa vida vai girar em torno disso. E será que a nossa vida inteira vai estar girando em torno do que realmente importa? É essa a reflexão, né? Que cada um responde dentro da sua própria realidade. Mas uma coisa muito interessante que eu estava discutindo com a minha mãe é a questão de o valor que nós damos para os bens materiais nesse cenário de pandemia. Porque vimos que realmente algumas pessoas passam por muitas dificuldades, que precisam ter esses bens materiais, os bens materiais. Mas essa quarentena veio principalmente para que a gente se deparasse em identificar aonde nós estamos colocando os nossos tesouros. Em tesouros reais, que nem a ferrugem nem a traça corroem e os ladrões não podem roubar, ou em tesouros efêmeros que passam, né? Não querendo tirar o valor que o dinheiro tem e a necessidade que nós temos para sobreviver nessa sociedade de hoje em dia, mas que se nós fizermos o melhor que podemos, né? Corremos atrás e não tem como,
Esse é o momento da gente buscar testar a nossa fé em Deus, a nossa confiança na providência divina, né? Porque as oportunidades aparecerão para que a gente consiga passar por tudo isso. Mas o problema é quando a pessoa se depara em que ela estava virando todas as suas energias para aquilo que era supérfluo, não para aquilo que é o necessário para a sua sobrevivência. E quando ela direciona as suas energias para o que é supérfluo e não para os reais tesouros, que são a fé, a paciência, o amor em família, acaba causando aquela perturbação, aquela angústia, né? Porque muitos se depararam com o cenário de que os seus reais tesouros foram um pouco amealhados, né? A vivência em família se torna insuportável, a paciência se esgota muito rapidamente, a falta de fé, que a gente acha que está sendo castigado e não busca identificar uma mensagem mais profunda por trás disso, né? Então, quando nós nos confrontamos com essa realidade, acabamos percebendo que o que a gente juntou de tesouro? Poucas coisas para aqueles que direcionaram para o lado efêmero, para o lado mundano, né? Então, essa é a oportunidade da gente identificar isso e correr atrás desse tempo perdido, identificar os reais tesouros que vão durar nas nossas múltiplas encarnações e deixar de lado aquilo que excede, aquilo que é o supérfluo, aquilo que eu realmente não preciso, né? Identificar isso para ter uma vida mais sã, né? Porque onde nós queremos que esteja o nosso coração? Porque onde está o nosso tesouro está o nosso coração. E onde nós queremos que esteja? Nesse turbilhão de paixões que as benesses mundanas proporcionam, né? E transitórias, porque tudo que vivenciamos aqui é transitório, ou na calmaria de uma consciência tranquila, né, que não pode ser perturbada, porque sabemos que esse tesouro está guardado num lugar seguro, que é dentro de nós mesmos, e que está em conformidade com as leis do amor, né? A escolha é nossa de escolher aonde vai estar o nosso coração, com base no que escolhemos para ser o nosso tesouro. E como eu falei, o nosso problema é que a gente dá mais importância para o meio do que para o fim, para a finalidade última, que é. Então, a nós é proporcionado ter dinheiro, ter, às vezes, uma posição um pouquinho mais elevada, tudo com uma responsabilidade que temos com o próximo. Mas aí a gente vai vivendo a nossa vida e só quer almejar o poder, só quer buscar influenciar os outros, ou quer ter sempre mais e mais, e se esquece da nossa responsabilidade, né? A gente fica juntando tudo isso para quê? Se a finalidade é que a gente compartilhe, porque nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso cuidado, como diz aqui no Evangelho, nós somos depositários, nós não somos proprietários. Então tudo está sendo emprestado para nós, então nós temos essa responsabilidade de utilizar o meio, que é algo transitório, que serve de instrumento, que aqui seria o dinheiro, posições sociais que possam me ajudar a auxiliar o próximo, seja essas coisas que muitos almejam, mas sabem que é difícil, para que possamos conquistar um fim, que é a conquista desse nosso tesouro perene, que são, na verdade, as nossas virtudes, né? Porque muitas vezes, em meio à abundância, estamos sendo testados para ver se realmente ficou gravada em nós a mensagem do Cristo, de que devemos amar uns aos outros e auxiliar o próximo, né? E é através dessa conquista que nós temos o autoaprimoramento. Então, nós colocamos valor em excesso em tudo aquilo que é transitório, né? Poder, dinheiro, posições sociais, likes em redes sociais, tudo isso a gente coloca mais valor do que eles realmente têm. E a gente às vezes não para perceber que é nesse valor exacerbado que damos para essas coisas que reside a nossa angústia, né? Porque dentro do nosso ser, no imo da nossa alma, nós sabemos que isso não vai nos trazer a plenitude, de que a gente busca se sentir completo com coisas transitórias. As coisas transitórias vão vir, vão preencher a gente por um momento, mas depois elas se passam.
E se a gente passar a edificar essa nossa vontade naquilo que é perene, aquilo que nós conquistamos, o valor que demos às coisas realmente importantes, vão vir e vão ficar. Porque esses são os tesouros reais que a traça e a ferrugem não corroem e que o ladrão não pode roubar. E eles não serão subtraídos nunca mais. Muito pelo contrário, eles vão ser multiplicados. Porque as virtudes, elas estão aí para ser multiplicadas, para a gente aprimorar cada vez mais. O amor só aumenta, a fraternidade só aumenta, a nossa paciência, a nossa fé. Esses tesouros reais, eles vão sempre aumentar. Por outro lado, aquilo que é transitório, né, que a gente dá valor exacerbado, vem e traz mais angústia do que calma para nós. Então, essa é a reflexão. A gente tem que pensar que o contrário de muito não é pouco, é o suficiente. Suficiente é o contrário de muito. Então a gente direciona a nossa vida para ter sempre mais, para querer ser sempre mais uma pessoa mais influente, uma pessoa com muito dinheiro, que tem muitas pessoas de alto cargo na sociedade, que vive por aí. Mas qual o sentido disso, né? Para que tanto? A gente consegue viver muito bem com aquilo que é suficiente para nós. Para que ter 50 pares de sapatos se nós temos só 2 pés? Né? Para que ter tantas roupas? E tem tantas pessoas que estão precisando. Às vezes a gente não se desapega daquilo que a gente nem usa mais e se esquece de ter pessoas que não têm nem o mínimo. Né? Então que a gente, no meio dessa abundância que talvez vivamos, que busquemos utilizar isso que nós detemos para auxiliar o próximo também. Porque, como diz no Evangelho, se for a vontade de Deus, isso pode ser tirado de nós em um piscar de olhos. Então, que a gente busque fazer bom uso, porque é uma oportunidade, né? E se estivermos passando realmente por momentos de dificuldade financeira, de dificuldade, principalmente financeira nesse momento, né? Que a gente se lembre, como diz aqui no Evangelho também, que aqui diz: nunca esqueçais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova Ele coloca sempre uma consolação. Então, por mais difícil que seja esse momento que a gente está passando, sempre vai ter um consolo, sempre vai ter uma mão amiga para nos ajudar. É questão de fé, é questão de buscar reconhecer isso, entender que Deus é justo e bom e que quer o nosso bem. E Allan Kardec ainda complementa dizendo que quanto menor preço se atribui a uma coisa passageira, né, que a gente dá um valor exacerbado, quanto menor valor a gente dá a isso, menos sensível nós nos sentimos a essa perda. Né? Então é como se não fosse grande coisa que vai nos abater. Nós ainda, infelizmente, estamos muito apegados às coisas transitórias. E não é de um dia para o outro que a gente vai se desapegar. Mas a questão é que devemos sempre buscar entender que é transitório e não dar um valor maior do que elas realmente têm. Porque quando fazemos isso e a coisa se perde, nós sofremos exageradamente. Sofremos mais do que deveríamos ter sofrido. Né? Tudo passa, tudo é transitório. Os impérios que sucumbiram por causa do poder, por causa da força que eles achavam que ia ser inesgotável, a gente vê hoje em dia ruínas do Império Romano, ruínas do Império Inca, Maia, Azteca, né? A sociedade egípcia, hoje a gente vê poucas coisas e eles já foram os mais poderosos do mundo, os mais ricos, mas tudo passa. Então que a gente se lembre disso. Às vezes temos que buscar ver no passado onde que erramos, porque nós estivemos lá. Em algum momento da história a gente também estava nesse meio envolvido. E ver o quanto que a gente mudou. Será que mudou muita coisa? Será que a gente parou de dar muito valor num conjunto de louça, num sapato? Será que a gente parou de dar tanto valor a isso?
Ou será que ainda fazemos com que esses bens se tornem infungíveis por causa da nossa própria infantilidade, né? Então, como eu falei, não quer dizer que não sejam importantes, né? Mas esses meios que nos são dados, tudo isso que nós temos, devem ser utilizados com parcimônia, senão eles podem ser o objeto da nossa ruína, do nosso fracasso, né? Como nesse texto, desculpa, eu não falei o texto que eu estou usando, é o desprendimento dos bens terrenos, está no capítulo 16 do Evangelho. E ele diz que muitas vezes você está vendo uma pessoa que tem tanta coisa, que vive na abundância e pensa, nossa, se eu estivesse no lugar dela, eu ia ser mais feliz. E aqui ele diz que pouco sabes que quando os vossos cofres estão cheios, muitas vezes há um vazio no coração. E no fundo dessa cesta de flores há sempre uma serpente escondida. Essa é a linguagem que ele usa. Ou seja, parece ser a panaceia para os nossos problemas. Mas se a gente olhar por um outro ponto de vista, a gente vê que não, a pobreza e a riqueza todos têm a sua prova, né? E que a gente busca entender a melhor maneira que nós possamos utilizar esse nosso meio para o nosso autoaprimoramento, né? Sempre lembrando de não colocar um valor maior nas coisas do que elas têm. Isso me lembra de uma música do Frejá, Amor para Recomeçar, que ele diz: eu desejo que você tenha dinheiro porque é preciso viver também. E que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Ou seja, para você dizer para o dinheiro que ele não te controla, que você não é uma marionete, você precisa viver. Temos que trabalhar, temos que buscar os meios para que possamos nos manter. Mas que possamos identificar também que o dinheiro, ele não vai nos controlar. Quer dizer, ele vai nos controlar se nós deixarmos, né? Quem é o nosso dono? Nós mesmos ou o dinheiro? Né? Será que nós estamos sendo marionetes? Né? Porque quando nós viramos marionete do dinheiro, poder, fama, das opiniões alheias, nós acabamos vivendo uma vida sem profundidade, né? A gente vive para os outros, para aquilo que a nossa vida gravita em torno, né? Esse nosso tesouro. Se o nosso tesouro for fama, poder e até a opinião alheia, a nossa vida se torna sem profundidade e acaba sendo o desperdício de uma encarnação inteira, que a gente não aprofundou nada, não aprofundamos as relações, não aprofundamos os nossos sentimentos fraternos, né? Então, que tenhamos em mente que nós podemos tomar as rédeas do nosso destino, que nós podemos mudar as direções e a maneira que enxergamos essas coisas, porque nós somos os senhores do nosso destino, né? Só depende de nós. Então, por isso é bom a gente estar sempre atento a como estamos lidando com os bens que nos são possibilitados ter nessa encarnação, porque algo Deus queria que nós fizéssemos com isso. E se nós identificarmos no Evangelho, se nós buscarmos ler e estudar, a gente vai identificar o que Deus quer para a nossa vida com esses bens que nos foram oportunizados ter, né? E isso me lembra também nessa questão de não nos tornarmos marionetes desses meios, né, que são transitórios e que não são a finalidade em si. Me lembra de uma passagem que está no livro Boa Nova. Esse livro aqui é o capítulo 5, e que Humberto de Campos conta a história de que uma das primeiras reuniões entre os apóstolos, Jesus estava passando algumas diretrizes, né, de buscar aquelas pessoas que estão receptivas à sua mensagem, de não maldizer o próximo se ele não quiser receber a mensagem, de ir para um lugar onde seja receptivo, passando esses ensinamentos que nós bem sabemos, né? E no final da fala, Judas falou assim: mestre, isso tudo é muito empolgante, estamos todos muito motivados, mas não é preciso que nós tenhamos dinheiro também para conseguir realizar toda essa empreitada que temos do reino de Deus?
E Jesus falou assim, olha, os bens materiais, eles são sim necessários, mas Deus vai prover tudo aquilo que precisamos, né? O dinheiro é consequência dessa sociedade que estamos vivendo, mas como meu reino não é deste mundo, prescinde que nós tenhamos essas quantias. Mas, como estamos vivendo nesse meio, não vou maldizer se tivermos uma caixinha com dinheiro, com aquilo que for necessário para as nossas despesas. E aí, tendo essa anuência de Jesus, Judas pegou uma bolsinha que ele tinha e passou a receber doações dos 12 apóstolos que estavam lá. E Jesus observou isso tudo com um sorriso meio preocupado, porque ele sabe do poder que o dinheiro às vezes provoca no ser humano e que acaba nos levando ao nosso fracasso, à nossa ruína, né? Mas Judas, se a gente parar para analisar, ele era um comerciante, então para ele fazia muito sentido sugerir aquilo, né? E as intenções dele eram as melhores, né? O problema é que nós somos seres humanos frágeis, então aqui a gente não tem que buscar olhar Judas como um vilão da história, né? Mas como um ser humano que erra, assim como nós erramos em múltiplas oportunidades que nos foram dadas. Mas voltando à história. Logo após o momento em que ele recebeu as moedas dos apóstolos, Judas pegou a bolsinha e falou assim: Senhor, aqui nós ofertamos cadê? Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E aí Jesus olhou para ele e passou mais um ensinamento, dizendo: Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Ou seja, ou você controla o dinheiro, ou o dinheiro vai te controlar. Ou você controla o poder, ou o poder vai te controlar. Ou você controla a maneira em que você enxerga a opinião alheia, ou a opinião alheia vai te controlar. Então, a bolsa podia ser pequena, né? Mas que nós nunca busquemos sucumbir ao peso que ela traz. Mesmo que seja pouco aquilo que representava, o peso que vai nos puxar para baixo, para as nossas más tendências, é muito perigoso, né? Por isso que a riqueza, vem mostrado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que a riqueza é uma prova também, assim como a pobreza. E que muitas vezes as pessoas que encarnam na riqueza acabam contraindo muito mais débitos, porque se esquecem do dever que elas têm para com os outros, né? E como disse no Evangelho, por maior a abundância em que o homem esteja, a sua vida não depende só dos bens que ele detém, né? Há muito além disso. Como foi falado anteriormente, esses bens que nós temos são um meio para que nós alcancemos o fim. E o fim sempre vai ser pautado nas leis divinas, que é o nosso autoaprimoramento, que é a busca para amealhar esses tesouros do Espírito, que vão sempre se multiplicar e nunca se reduzir, né? E que nunca perderemos também, porque estará no lugar seguro que é dentro de nós. E como ele diz também no Evangelho, que o homem não possui senão aquilo que ele detém. Então o que é que ele possui? Né? Nada do que é do uso do corpo e tudo que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, tudo isso é nosso. A gente pode dizer assim, é meu, eu conquistei com o meu esforço. E eu vou multiplicar e vou levar para todas as encarnações que eu puder encarnar, eu vou levar porque esse é o meu tesouro. Agora, se eu buscar juntar dinheiro, juntar tudo e querer levar comigo, isso não vai entrar lá, né? A gente não está mais na época do Egito Antigo em que eles acreditavam que podiam levar todos os bens que tinham, inclusive os escravos, eles achavam que podiam levar também. A gente não está mais nesse momento. A
A gente já tem o entendimento de que caixão não tem gaveta, né? Não dá pra gente levar os nossos bens materiais. Então, que a gente busque focar nos bens espirituais, que é aquilo que nós realmente possuímos. É lá onde vamos colocar o nosso coração, porque essas virtudes vão ser o nosso tesouro. Então, que a gente busque identificar isso. E para finalizar, uma frase de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que ele diz que o homem ganhará impulso santificante compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele. Então, foi mais ou menos essa mensagem que eu quis passar com essa reflexão, com essa palestra, né, de que nós temos realmente aquilo, as nossas qualidades, aquilo que tem de melhor dentro de nós é o que vamos conseguir levar nas próximas encarnações. Então, que a gente busque direcionar a nossa vontade, os nossos esforços para construir um tesouro sólido, um tesouro que é perene, nada baseado na transitoriedade. E se a nós é dado ter, que possamos utilizar da melhor maneira para auxiliar o próximo, auxiliar aqueles que passam por dificuldade, porque nós temos sim responsabilidade. É problema nosso sim, se os outros estão sofrendo. E é um teste para nós, para saber se nós vamos saber utilizar de uma boa maneira ou não tudo aquilo que Deus nos proporcionou ter nessa encarnação. Então, essa é a palestra de hoje. Obrigada por terem assistido.